sempre trazendo análises do judiciário brasileiro. Rodrigo Aidar, hoje a gente vai falar sobre a vacinação em crianças. Afinal, não é obrigatória? Teve aquela decisão do Lewandowski. Vou pedir para você retomar esse ponto e também trazer a sua análise para o nosso ouvinte. Bom dia, Aidar. Bom dia, Carla. Bom dia, mestre Ivan. Tudo Fala, bem? Aidar, tudo bom? Bom dia aí para os nossos ouvintes. Carla, vacinação em crianças é obrigatória, ponto final. O pessoal pode chiar, pode querer desenvolver tese sobre o direito dos pais de zelar, fazer com os filhos o que bem entendem, mas existe uma lei que chama Estatuto da Criança e do Adolescente, que no parágrafo 1º, parágrafo 1º do artigo 14, diz o seguinte: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Quem é a autoridade sanitária no Brasil? Não é o Ministério da Saúde, não é o ministro Marcelo Queiroga, não é o presidente Jair Bolsonaro. É a Anvisa. E a Anvisa disse que a vacina contra a Covid para crianças é, sim, segura e é uma medida eficaz e recomendou a vacinação. Se a Anvisa recomendou a vacinação é obrigatória. A gente podia só pegar esse exemplo da lei, mas a gente pode ir um pouco além, Carla. Vamos lá. Uma mãe, eu falei isso no meio do dia, logo no comecinho do ano, e agora que está começando a vacinação de crianças, nesse sábado aqui em São Paulo, várias cenas lindas nas redes sociais, a gente pode partir do seguinte princípio. Uma mãe pode pegar um bebê, uma mãe acaba de dar à luz um bebê, ela pode pegá-lo, colocar em um saco de lixo e abandoná-lo em um terreno baldio? Não pode. A gente viu isso acontecer no ano passado, inclusive, e noticiou que essa mãe ia responder por homicídio qualificado, porque fez isso. Vamos imaginar outro cenário. Um pai pode, para educar o filho, espancar o filho, até machucá-lo de verdade? Não pode. Se fizer isso, ele vai ter que responder por isso. O que eu quero com isso, Carla, Ivan? Eu gosto de dar esses exemplos exagerados, porque é a partir deles que a gente fixa uma premissa. Que premissa? Não existe essa história de o filho é meu, eu faço o que eu quiser. A Constituição Federal diz: a saúde das crianças é responsabilidade, primeiro da família, mas depois da sociedade e depois dos pais. Por quê? Porque filho não é propriedade. É por isso que os pais têm a guarda dos filhos, não a posse. Pai não pode fazer o que bem entender com o filho. Na proteção da saúde, o Estado, a sociedade, pode sim agir. E se existe uma lei dizendo que é obrigatória a vacinação nos casos recomendados pela autoridade sanitária, e a autoridade sanitária, que é a Anvisa, o órgão técnico, o órgão de Estado, não de governo, recomendou essa vacinação, os pais podem chiar, mas a vacinação é, sim, obrigatória. Agora, Aidar, o Supremo Tribunal Federal, ele disse que é constitucional, né, a vacinação compulsória, e, na verdade, a aplicação de penas naquelas pessoas que se recusarem a se vacinar. Inclusive, eles colocam ali na decisão matrículas em escolas. Só para pegar dois pontos aí desse assunto, né, porque recentemente a deputada Carla Zambelli, né, ela perdeu uma ação na justiça porque ela questionava justamente a obrigatoriedade dos servidores públicos de São Paulo de terem que se vacinar, e o juiz não só negou a ação, como ainda multou ela, porque entendeu que ela agiu de má fé. Mas no caso das escolas, há uma questão aí que é um outro direito que pode ser tolhido dessa criança que não se vacina, né? Porque a decisão de não se vacinar não é dela, né? É justamente dos pais. E aí, de repente, você não faz a matrícula dela, ela acaba tendo dois direitos sendo tirados dela, que é o de se vacinar e o de frequentar a escola, né? A justiça também não se coloca num ponto em que vai precisar moderar essa situação. E como é que faz, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do estado, não vou dizer que lavou as mãos, mas falou assim, ó, a gente não vai tornar obrigatório, mas todos os casos vão ser encaminhados para o Conselho Tutelar, né? Quer dizer, é uma medida, mas muito provavelmente casos como esse devem ser judicializados também, né? É isso, Ivan, vão ser judicializados, e veja, a decisão do Lewandowski, que a Carla se referiu lá no comecinho, ela diz o seguinte: cabe ao Ministério Público, é uma decisão de um parágrafo, cabe ao Ministério Público, ele manda o Ministério Público fiscalizar, exercer as atribuições que são descritas ali no artigo, salvo engano, 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que diz esse artigo? É que o Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento dos direitos da criança. O Ministério Público da Paraíba, exatamente por conta desse ponto que você colocou, a criança não pode ser prejudicada por ter um pai maluco, ela já é prejudicada por ter um pai maluco que não quer vaciná-la.
ela não pode ser prejudicada duplamente e não ter o direito à matrícula na escola. O que o Ministério Público da Paraíba, depois dessa decisão do Lewandowski, fez? Disse o seguinte: as escolas têm que cobrar a vacinação. Nos casos em que não cobrar a vacinação, não é que a criança não pode ser matriculada, ela pode e pode começar a frequentar as aulas. Mas a escola deve notificar os pais de que isso deve ser regularizado, o quê? A vacinação. Os pais têm prazo de 30 dias para vacinar essa criança. Se não vacinar em 30 dias, não vier para a escola com o comprovante de que a criança está vacinada, a escola, a diretoria da escola, deve encaminhar aos conselhos tutelares e à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da região o caso dessa criança. A criança vai continuar frequentando a escola, ela não será proibida de frequentar a escola, mas estes casos serão encaminhados aos conselhos tutelares e ao Ministério Público. E aí encaminhou para o Ministério Público, o que pode acontecer? Esses pais serão intimados a vacinar essas crianças, porque essa obrigação não depende da colocação dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. Isso já está dito em várias decisões judiciais, inclusive numa nota de juízes de vara de infância e juventude, dizendo que é sim obrigatória. Então, assim, aí o Ministério Público vai questionar esses pais. Se os pais não vacinarem, pode entrar com uma ação determinando não, né? O Ministério Público pede. Aí o juiz pode determinar a imposição de multa, depois algumas restrições em relação aos direitos desse pai. Em último caso, o pai pode até ter, os pais, o pai e a mãe, a guarda da criança contestada na justiça, principalmente se essa criança ficar doente porque não foi vacinada. Então, assim, antes de ir ao direito da criança de estudar, vão ser tomadas diversas atitudes para tentar obrigar esses pais a vacinar essas crianças. Em último caso, até contestar a guarda na criança na justiça. A criança vai continuar estudando, mas os casos de pais omissos, negligentes, vão ser informados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Não, e isso que você fala, Aidar, sobre juízes entenderem que a vacina faz parte sim, do PNI, é importante porque o próprio Ministério da Saúde se apega nessa questão semântica para dizer que não, né, que a vacina da Covid ela faz parte do PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, quer dizer, não faz parte do PNI, mas não é isso que a Justiça entende, então na verdade não seria uma desculpa para não tornar a vacina compulsória nas crianças, né? Exatamente, Ivan. Os juízes entendem que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei, e a lei é maior do que qualquer interpretação que esse Ministério da Saúde queira fazer. E o ECA diz, é obrigatória a vacinação nos casos recomendados pela autoridade sanitária, ponto. Assim, não diz, depende de um Ministério da Saúde colocar no PNI, PNO, eles podem inventar as siglas que eles quiserem para desestimular a vacinação, que é só o que esse governo faz. Mas o fato é, quando isso for judicializado, os juízes de vara da infância e juventude, salvo com, eu tenho certeza, muito poucas exceções, vão dizer que é obrigatória independentemente do que disser o Ministério da Saúde, porque a autoridade sanitária diz que é obrigatória. E os pais têm mais deveres, mais responsabilidades, mais obrigações para com os filhos do que direitos. Filho não é coisa. O pai não pode fazer o que quiser com o filho. Eu acho essa afirmação do Aidar sensacional e definitiva. Filho não é coisa, não é objeto, não é propriedade do pai, né, Aidar? Os filhos, eles estão sob tutela desses pais para todos os cuidados e tudo mais. Li um dia essa sua postagem, eu achei sensacional e definitiva. É isso, Carla, porque os pais gostam, principalmente o pessoal que é anti-vacina, que aqui no Brasil, ainda bem, aqui é engraçado, né, o movimento contrário. Você vê o movimento anti-vacina na Europa, ele é muito maior do que no Brasil, mas lá os governos, as autoridades, eles estimulam a vacinação. Aqui o movimento anti-vacina vem do governo e a população embarca na vacinação, o que é uma ótima notícia, um ótimo retrato para a gente. Mas os pais têm que tomar consciência de que é isso, eles têm muito mais obrigações em relação aos filhos, do que posse. Porque se a gente entender que o pai pode fazer o que quiser com o filho, a gente vai admitir casos absurdos. E a gente não pode admitir isso. E a justiça enxerga dessa forma. A partir do momento que os pais, a família, começa a ser omissa, negligente, na garantia, principalmente do direito à saúde, à salubridade,
a um ambiente escolar, a um ambiente correto das crianças, a sociedade e o Estado podem e devem sim se meter nessa relação para garantir para a criança o direito à vacinação, à saúde, à educação, ao lazer e etc. É por isso que tem um pai que perde, de fato, a guarda do filho, porque não cumpre com a responsabilidade que tem que cumprir. Filho não é propriedade dos pais. Os pais têm a guarda, não a posse dos filhos. É com isso na cabeça que os pais precisam começar a entender que filho é uma responsabilidade, não é um direito para ele fazer o que bem entender com a criança. E muita gente mandando mensagem perguntando, e a filha do presidente, né? O que será dessa criança? Enfim, vamos ver daqui para frente, né? O Aidar também tem filhas, né? Tenho a Laura de 12, que já foi vacinada com as 2 doses. A Laura, a Lu acabou de me corrigir aqui. A Laura é de 15, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Eu falei de 12 porque a minha cabeça é tão... Eu sou um dos tarados por vacina. Então eu fico dividindo assim. Quando disse que podia vacinar de 12 em diante, eu coloquei a Laura na caixinha de 12 em diante. Uhum. E tem a Clara, que tem 11, que vai ser vacinada hoje à tarde. Ai, coisa mais linda. Um beijo para elas. Mas assim, os pais dizem, né, que olham para os filhos, pode ter 30, 40 anos, sempre vai ser o mesmo cuti-cuti de sempre, vai ser sempre criancinha, né, Aidar? A gente sempre arredonda a idade para baixo, tipo de 15 para 12, né? Tá ok. Mas é exatamente por causa disso. A Laura tem 15 e aí eu coloquei ela na caixinha dos 12 em diante, que era para poder vacinar ela logo. Boa. Só um detalhe sobre a filha do presidente, que ela vai estudar no Colégio Militar de Brasília, né? E recentemente o Exército soltou uma nota orientando a vacinação de todo mundo, e aí os colégios militares, eles precisam atender os protocolos estaduais. E no caso de Brasília, é preciso que o passaporte vacinal esteja em dia para os alunos frequentarem as escolas. Então, diante dessa premissa, há de se entender que a filha do presidente Jair Bolsonaro vai tomar a vacina, ela vai se vacinar. Mas ela não passou naquele mas ela nem fez a prova para entrar. Enfim, exatamente. É que todo mundo é igual, né? Aidar, você que cobre o judiciário, todo mundo é igual, mas tem alguns que são mais iguais que outros, né? Sempre, Ivan, mas em tese o Ministério Público do Distrito Federal, caso a filha do presidente não apresente o passaporte de vacina, deveria notificá-lo para regularizar a vacina da Laura, porque a Laura não tem culpa, a xará da minha filha, das maluquices do presidente da República, que é o pai dela. Muito bem. Beijo, Aidar. Beijo, gente. Valeu. Valeu. Sempre muito bom conversar.